Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Vamos tratar de um assunto, de um tema muito interessante, que é a visão dos sumérios e semitas após a morte, a visão do além, tanto dos acádios, quanto dos assírios, quanto dos babilônicos. Nós sabemos que estes três povos compartilham muitas visões e textos em comum acerca da sua visão mítica do pós-morte. Nós temos claramente variações e até mesmo contos aonde só muda-se o nome do Deus, do personagem, mas o dorso central da narrativa é o mesmo. E estas variações nos apresentam grandes informações acerca de como foi influenciado o pensamento dos escritores bíblicos para falar do pós-morte, do além, principalmente nos textos que são redigidos pós-cativeiro babilônico. Então vamos lá, vamos à leitura de uma excelente tese de doutorado de Dionísio de Oliveira Soares, Apocalíptica no Zoroastrismo, Judaísmo e Cristianismo, uma tese de 2011. Vamos especificamente falar do tema sugerido, o pós-morte, o além entre sumérios e semitas. Já os sumérios e semitas, acádios, assírios e babilônicos, a exemplo dos antigos egípcios, também possuíam suas concepções acerca da vida além túmulo, expressas pelo gênero literário que chamaríamos modernamente de mito. O ser humano fora moldado a partir do barro por Marduk e recebeu um fôlego de vida, um napsu, espécie de sopro da vida. Entretanto, o homem poderia conter também outro componente, o zakiko, associado ao sonho, pois poderia voar quando o corpo estava adormecido. No mito acadiano de Atrahasis, a forma mais antiga paleobabilônica é Atram-Hasis, o excelente em sabedoria, nome de seu protagonista, chamado também de Utnapishtim, herói do dilúvio. Aparece um terceiro elemento na composição do ser humano, o Etmu, espécie de espírito na Mesopotâmia. Não se sabe ao certo o que acontecia aos dois primeiros elementos, mas é certo que o Etmu, por ocasião da morte, passava ao mundo inferior, ao passo que o corpo permanecia na terra. Em várias narrativas aparece a temática. A história de Adapa mostra como ele, sacerdote rei de Eridu, cidade mais antiga da Babilônia, o sacerdote preferido pelo deus Enki ou Ea, recusou a chance de imortalidade quando esta lhe foi oferecida por An, deus das alturas. O poema épico do rei Etana, de Kish, relata que esse protagonista sobe ao mundo das alturas e procura uma planta que curaria sua esterilidade. A progenitura era na Mesopotâmia uma forma de conquistar a imortalidade. Pai, isso aqui dá tanto paralelo, só que se eu parar para falar, dá outro vídeo. Tem uma razão isso aqui no pensamento mítico, né, mitológico, melhor dizendo. Essa planta pertencia à deusa Inanna, Star, em Acádio. O personagem passa por muitas vicissitudes até alcançar o seu objetivo. Quanto a esta deusa,
O relato de sua descida ao mundo dos mortos revela que nem mesmo alguns deuses poderiam escapar da morte, embora pudessem ser trazidos de volta à vida. Um dos relatos mais famosos, o Épico de Gilgamesh, é considerado a obra-prima da literatura suméria. Seu material mais antigo é datado em cerca de 3.000 anos antes de Cristo, e a sua forma completa é provavelmente da primeira metade do período babilônico, com o acréscimo da narrativa do dilúvio de Atrahasis. O poema narra as aventuras do rei Gilgamesh, soberano da cidade de Uruk, ao perder seu melhor amigo, chamado Enkidu, o qual adoece e morre em 12 dias. Gilgamesh fica profundamente abatido e começa a refletir sobre a futilidade da fama de herói diante dos homens, já que nada se pode fazer ante a enfermidade e a morte. Assim resolve buscar a imortalidade, indo ao encontro de Utnapishtim, Atrahasis, o longevo, único que havia conseguido dos deuses a imortalidade após ter sobrevivido ao dilúvio. Após uma série de percalços, o herói encontra o longevo e este revela a ele como conseguiu a imortalidade e também o segredo do rejuvenescimento, uma planta espinhosa sobre as águas. Gilgamesh alcança a planta e, desconfiado, decide primeiramente testá-la com os idosos de Uruk. Entretanto, durante a viagem, uma serpente saída das águas furta-lhe a planta e o devora. Logo em seguida, a serpente muda de pele e submerge. O herói retorna então triste, mais velho e sem sua planta. Como se vê, a narrativa revela a busca ansiosa e voraz pela imortalidade. Busca esta que termina sem sucesso. A certa altura, o mito mostra ainda que, ao contrário dos egípcios, os mesopotâmios não possuíam uma perspectiva de bem-aventuranças após a morte. A humanidade fora criada para trabalhar no lugar dos deuses e não deveriam esperar pela imortalidade. Então é muito interessante, só dessa questão final, da questão do trabalho, nós podemos fazer diversos paralelos com o livro do Gênesis, porque uma das maiores punições que é descrita, feita a Adão e Eva, seria trabalhar, lavrar a terra. Eles perdem o acesso à árvore da vida, ao caminho que leva para a árvore da vida. Querubins são colocados para guardar o jardim e, mitologicamente, uma espada flamejante é colocada para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, os homens são privados da imortalidade. Ainda que conseguissem buscar, não alcançariam. E ainda que pudessem saber o caminho, lhes seria vedado a entrada por seres que guardam, né? Por querubes, carabo, né? Tem tantas nomenclaturas, shadows, lamaços, esfinges, grifos, né? A literatura é vasta e enorme para nomenclaturar estes seres querubins, estes seres que servem para guardar entradas, para guardar coisas preciosas. Então vamos parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e no próximo vídeo daremos continuidade à leitura a esse tema. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.